Francisco Maciel aqui já mandou uma legal pra gente falar, né? Que é dicas de utilização de compressor. Então bora lá, vamos responder o Francisco Maciel sobre os compressores, tá? O compressor, cara, ele é uma ferramenta que a gente tem no áudio que ela pode ser muito benéfica, tá? A gente pode ser muito feliz ou ser muito triste com ela, né? Eu já vi várias mixagens hoje e isso eu costumo dizer, é um mal do século XXI e faz todo sentido porque hoje a gente tem as consoles digitais, né? Então todo mundo hoje tem um compressor na mão aí, né? Para começar a comprimir tudo. E as pessoas ficaram mais preguiçosas depois que elas passaram a ter esse recurso do compressor, porque todo mundo hoje quer tirar o som na equalização ou na compressão, né? E aí eu vejo um grande problema nas mixagens, o que me aborrece bastante quando eu estou ouvindo. Principalmente hoje no meio sertanejo, tá? Quando eu escuto essas músicas mixadas hoje em dia, principalmente do sertanejo, a bateria é uma compressão absurda. Aquele som, assim, parece que ele tá tochado demais, extremamente fechado, entendeu? O worship também, a galera do worship hoje, você não escuta mais o som de uma caixa de bateria, do jeito que é pra você ouvir, né? Você escuta aquele som comprimido, parece que o som foi extremamente... parece que não é o som da bateria mesmo, parece que não tem uma bateria acústica ali microfonada, entendeu? E eu gosto de som de bateria, por exemplo, que tô falando aqui um exemplo de bateria. Então, assim, por exemplo, tem até um amigo meu, que é o André Hering, né? Entrem depois no Instagram dele. E ele tá botando umas lives que ele tá fazendo aí com bateria, tocando batera. E é muito legal o som dele, porque é um som extremamente natural do instrumento, né? É como se você estivesse escutando um cara tocando uma bateria acústica na sua frente. Então, hoje, o compressor, quando o pessoal erra na mão, né? Não dosa da forma como deveria dosar, eu acho que agride demais o som natural do instrumento. Então você imagina que o cara tá lá, às vezes se preocupou todo em afinar a bateria, botar uma pele legal, trazer uma caixa grande, pequena, sei lá, e aí o cara começa a comprimir a bateria toda, o bumbo fica com aquele som extremamente de heavy metal, né? Que é só aquele kick chato, irritante, com aquele som que não parece o natural quando você escuta um bumbo de bateria, né? Então eu costumo dizer o seguinte, o compressor, se você utilizar ele de forma indiscriminada, você vai ter problema na sua mixagem, tá? Eu uso compressão em algumas peças da bateria, tá? Costumo usar compressão na caixa da bateria, costumo usar algum tipo de compressão também no bumbo da bateria, mas eu não saio comprimindo todas as peças da bateria. Eu não saio utilizando o compressor simplesmente porque eu tenho um compressor, entendeu? Então eu acho que isso é o mais importante. Se o som já chegou legal, se você microfonou, o som chegou, você tá ouvindo, tá legal, o som acústico tá muito parecido com o som que tá saindo na caixa de som, eu não entendo porque que o pessoal quer manipular de uma forma para achar o timbre dele, entendeu? Então eu sou de outra escola, tá? Tem a escola de mixagem, que são a galera que é a galera que gosta muito desse som robótico, digamos assim, tá? E eu sou aquele cara que gosta da coisa natural, tá bom? Então eu venho dessa escola de mixagem, tá bom? A mesma coisa, por exemplo, na nossa live, se você pegar aí o vídeo, detalhes da nossa live que tem no nosso canal, aqui no nosso canal do YouTube, vocês vão conseguir perceber que lá a gente usou compressor em algumas situações pontuais. Por exemplo, usamos compressor nas vozes não, na voz do meu irmão só, tá? No meu irmão cantor, que é o cantor da banda lá. Na minha voz nem tinha, nem na voz do meu irmão não tinha. Na bateria foi usada a compressão do bumbo e na caixa, tá? Mas, por exemplo, meu baixo não tem compressor. Eu não deixo o cara comprimir, entendeu? Então, assim, eu não comprimo quando eu tô lá. O som do meu baixo vai mesmo e vai natural, entendeu? Eu uso um pré-amplificador,
tá? Eu utilizo um pré-amplificador, utilizo um 5 da Avalon para empurrar o som no meu baixo, tá? Então, assim, eu não faço muito esse... Tem cara que inserta compressão em cima de compressão dentro da console. Ele inserta no compressor lá na mesa, lá no compressor nativo, digamos assim, e sai insertando mais compressão lá, ou insertando no canal. Eu não curto muito fazer isso, tá? Porque o som não fica muito legal, tá bom? Tem mix minhas aí no nosso canal do YouTube. Basta você botar aí mixagem ao vivo, alguma coisa do tipo. Vocês vão ouvir eu fazendo a minha mixagem, tá? Então, aquele lá é o jeito que eu gosto de mixar. Beleza? Aí a outra forma que você pode utilizar o compressor também é para você utilizar o compressor como um limiter, tá? Tem também aqui no nosso canal do YouTube, tem um vídeo eu usando um compressor como limiter. Mas, por exemplo, eu ensinei isso, pessoal, mas isso aí só se usa em casos extremos, tá? Como assim, Leonardo? Em caso extremo? Imagine que você tá na igreja, e aí o pastor, ele tá falando do jeito que eu tô falando aqui, e do nada ele começa a gritar. Eu não vou gritar aqui para não estourar aí os ouvidos de vocês, quem tiver de fone e as caixas de computador. Mas o cara tá falando nesse nível, e do nada ele dá um grito. E aí você fez a estrutura de ganho da sua console, você fez toda a sua mixagem naquele nível que o cara fez antes, falando normal, como uma pessoa normal, né? E aí do nada a pessoa grita. Então, esse tipo de pessoa é complicado você... E às vezes, como eu sempre falo, o ideal é que você converse com essa pessoa, que você instrua ela como que se deve usar o microfone. Uma outra situação também que a gente pode usar a compressão como limiter é quando o cara fala muito longe do microfone. Então o cara tá falando bem longe aqui do microfone, né? E aí do nada ele decide falar bem aqui no microfone, tá? Então você começa a ter diversos problemas com isso. Uma hora o cara tá aqui, tá falando longe, e aí você ajusta o microfone para essa distância. Aí do nada o cara começa a falar bem aqui, né? No microfone, bota o microfone na barriga, depois bota o microfone na boca, bota o microfone na barriga, bota o microfone na boca. Então o técnico fica com aquele problema a noite todinho, absurdo, né? Então como é que eu faço? Eu ajusto o meu compressor no menor nível que ele está mantendo ali, no nível médio que ele está falando, que se ele passar daquilo ali, o compressor vai segurar, então não vai deixar saturar. Mas isso é bom para o som, para sair naturalmente, você tem a mesma dinâmica como se estivesse conversando com a pessoa? Não tem. Entendeu? Você perde totalmente isso, porque o som ele fica numa pressão só o tempo todo. Então se o cara tá falando, sussurrando assim baixinho, pode até sair. Mas se o cara falar mais alto, já não sai mais, vai sair sempre com o som do sussurro. Então você perde essa dinâmica da voz, de trabalhar. Então assim, compressão a gente se usa quando precisa, tá? E de forma cautelosa, tá bom? Eu sempre indico isso para as pessoas, isso não é uma regra, tá bom, pessoal? Isso não é uma regra absoluta, é como eu faço, como eu acredito que é a forma certa. Você pode conhecer outra pessoa que faça de outra forma, tá? Mas eu sou assim, eu prefiro dessa forma, beleza? Mais uma coisa, não existe receita de bolo para compressão, tá? Você não consegue, muita gente me pede, Léo, me manda aí a tua mix de compressão, teus parâmetros de compressor que tu usa aí, numa voz. Eu falo, cara, não é assim que funciona. Para qual voz que a gente está falando? Para qual nível? O ajuste de threshold é extremamente importante. Como é que você vai pegar o meu ajuste de threshold? Entendeu? Não tem como você fazer isso. Então, assim, você precisa desenvolver, entender e conhecer um compressor, como que cada parâmetro daquele funciona para você ajustar para o seu uso específico na bateria ou na voz, onde quer que você esteja utilizando. Isso não tem uma utilização universal, beleza?